Fala, meus irmãos, meus amigos, bom dia, paz do Senhor a todos. Eu queria estar trazendo uma mensagem para a nossa meditação e através dessa mensagem estar abordando o assunto de hoje, desse vídeo, do qual um pastor, uma pastora, e são muitos famosos nas redes sociais, muitas pessoas seguem, curtem os vídeos, as brincadeiras que eles fazem nas redes sociais, falando de Deus, do Espírito Santo de Deus. Até uma coisa maneira que eles tentam mostrar o que acontece dentro das igrejas no dia a dia, o que a hipocrisia, que acontece no dia a dia. Mas só que uma coisa que a gente vamos entender e compreender, que quando a gente queremos denunciar algo que está acontecendo dentro da igreja que não está sendo de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou e mandou a gente fazer, a gente denunciamos através da palavra. Através da palavra a gente traz dentro da Bíblia e a gente vamos entender que aquilo que não vem de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, é pecado, é blasfema. Então a gente tem que denunciar dentro da Bíblia, não ficar brincando igual eles estão brincando com esse pastor Wanderson e a pastora Michele, que fica brincando de falar em mistério, nem brincando, que isso mesmo acontece várias vezes, pessoas vender lenço, vender garrafa com água, vender grão de feijão, pedaços das suas roupas, que eu nem culpo eles. A maioria das vezes a culpa são das pessoas que vivem seguindo a eles nas redes sociais. A culpa é daqueles que vão para a igreja deles para poder ficar vendo, assistindo essas palhaçadas, porque presença do Espírito Santo mesmo não tem nenhuma. Às vezes as pessoas sentem arrepio, diz que está sentindo a presença do Espírito Santo, mas é espírito de demônios, porque a gente vai entender que lá em Jó capítulo 2, a partir do versículo 1, ali vai dizer que Deus estava reunido com seus filhos e no meio dele veio também Satanás. E os anjos não tinham visto Satanás ali no meio deles. Deus que viu e perguntou: Satanás, de onde tu vens? Ele chegou e falou: de arrodear a terra e passear por ela. Então quer dizer que Satanás ele está no meio da gente a todo momento, nos observando, só olhando para ver na hora da gente dar uma brecha. Satanás ele entra dentro das igrejas, passeia dentro das igrejas, sobe em cima dos altares. Quando tem pessoas ali dentro que estão com a sua vida errada, estão tudo errado diante da presença de Deus, Satanás ele pula, ele dança, ele salteia, ele fala em mistérios, certo? Dá rajada de línguas estranhas, porque Satanás ele foi um anjo de luz. Satanás ele sabe falar em línguas, sabe falar a língua dos anjos, mas só que hoje em dia ele fala línguas estranhas, amaldiçoando a vida daqueles que estão acreditando que ele está falando em mistério. Amém, meus irmãos? Eu queria pedir que vocês pudessem ficar alerta, parar de ficar dando criabilidade para essas pessoas que estão sendo usadas por Satanás, porque ali não tem o Espírito de Deus nenhum. O Espírito Santo de Deus não está habitando sobre a vida dessas pessoas, porque o Espírito de Deus ele não vai vir contra a palavra de Deus. Aqui, eu quero deixar aqui para a nossa meditação aqui, se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, que vai dizer assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Me diz aí, como é que esses caras estão andando? Estão andando segundo a carne ou segundo ao Espírito? Porque se for segundo ao Espírito, eles têm que trazer palavra de Deus para edificar a sua vida. Trazer palavra,
te dá livro, capítulo e versículo, para que você possa comparar aquela palavra com a sua vida, com o que você está passando, ou eles estão segundo a carne. Porque aqui em Lucas capítulo 22, versículo 31, vai dizer: Mas também disse o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Mas quando se converter, confirma seus irmãos. Jesus Cristo, ele falou: mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Aí Jesus Cristo falou: mas quando você se converter, confirma seus irmãos. Meus irmãos, vocês estão seguindo tanta gente que nunca se converteram, que se eles verdadeiramente tivessem se convertido, ele estaria usando a ferramenta que eles têm na mão para estar ganhando alma, não para estar tirando eles diante da presença do Senhor e estar blasfemando contra o nosso Deus, porque eles estão blasfemando contra Deus. E aqueles que assistem e concordam com eles, está indo com o mesmo pecado junto com eles. Porque a gente vamos entender que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Se vocês estão sendo convenientes ao erro, vocês também estão no erro. O que eu acho mais engraçado com isso, sabe o que é? Que a maioria das pessoas que assiste, estão inscritos nos canais, acompanha a página dessas pessoas, que são coisas que para mim parece palhaço. É palhaço que faz as pessoas rir. São palhaços. Hoje em dia ninguém precisa de ir mais ao circo, porque o circo já vem até eles, dentro das suas casas, dos seus lares. Sacar de quê? Que se fosse um canal edificante, que fosse edificar a vida de cada um, como esse meu canal aqui eu faço para poder edificar a vida das pessoas, alertar as pessoas com a malícia de Satanás, de demônios, para que eles possam se livrar dessas forças malignas, eles não assistem, eles não se inscrevem, eles não curtem. Sacar de quê? Porque é algo que vem diretamente do céu, do trono de Deus, para alertar aqueles que estão cegos, estão dormindo aqui fora. Mas só que aquilo que a gente sabe que Satanás está oferecendo, levando diretamente para dentro dos seus lares, dos seus trabalhos, no seu dia a dia, vocês aceitam. A gente vai entender que o manjar do mundo é melhor do que o manjar de Deus. Porque o manjar de Deus tem que haver sacrifício. Tem que renunciar. E isso ninguém quer. Um canal que tem algo edificante, ninguém quer. Que vai fazer bem para sua alma, para sua vida, para dentro do seu lar. Isso aí ninguém quer assistir. Eles querem assistir isso aí, ó. Essas coisas aí é profeta do Pix, é pessoas blasfemando contra o Espírito de Deus, é pessoas falando que tem cartolina, como é que se diz? Uma planilha para aprender a falar em línguas, em mistério, línguas estranhas, falando revelação através de telefone, através do WhatsApp, no Instagram. Isso aí vocês gostam de assistir. Mas só que eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu só posso lamentar com cada um de vocês. Até aqueles que podem dizer que tem 50 anos de ministério. Que quando vocês acreditam numa palhaçada dessa, numa pouca vergonha dessa, sabe o que acontece? Vocês estão concordando com as obras de Satanás. Se Jesus Cristo voltar nesse exato momento, vocês vão tudo para o inferno. Se Jesus Cristo voltar para você, essa tarde, nesse exato momento, você vai para o inferno. Porque você está dando crença, criabilidade para as obras de Satanás. Porque isso não é Espírito Santo de Deus. Aqui a palavra mesmo já falou. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vem dizendo aqui. Glória a Deus.
o que não é do Espírito é da carne. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Amém? Fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor a todos.